forte. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, meus irmãos, fique à vontade. Amém? Bem-vindo mais uma vez à casa de Deus. Irmãos, nós vamos hoje meditar na palavra aqui, numa passagem que já é conhecida, que nós lemos muitas vezes, mas é aquilo, Deus se revela, né? A cada dia a palavra dele é revelada, da maneira, da forma como precisamos ouvi-la. Amém? E eu estava vendo aqui, na conversão de Jacó, na mudança de vida, né, que Jacó teve, e o trabalhar de Deus é excepcional. Qual o tempo de Deus trabalhar na vida do homem? Irmãos, a melhor época para que Deus venha trabalhar na vida do homem, não é na hora que tudo está bom para ele, é na hora que ele se encontra em aperto. Porque é nessa hora que as pessoas, na maioria das vezes, lembram-se de Deus. Sim ou não? Onde a festa, essa conversa fiada de Natal, nascimento de Jesus, isso é balela. Em poucos lares se lembraram de Jesus. O povo tem mais essa festa para tirar proveito, para se entregar à carne mesmo, para comer, para beber, né? Aí é onde o diabo ciranda. Acontece o que? Desavenças, brigas, inimizades, sim ou não? Né? E a pessoa enche o bucho de leitor e à noite não tem disposição para vir na igreja. É ou não é? É uma festa que infelizmente a quem deveria ser lembrado não é lembrado. É ou não é verdade? Então a melhor forma de Deus trabalhar na vida do homem não é quando tudo está bem, porque quando tudo está bem, o homem não se lembra que existe Deus. É ou não é verdade? Quando tudo está calmo, né? Ninguém lembra, mas quando as coisas estão difíceis, e eu quero meditar com você lá em Gênesis capítulo 28, versículo 10. Isso, irmãos, aconteceu com Jacó, que o seu pai Abraão tinha promessa, o seu avô Abraão, Isaac, tinha promessa, o pai de Jacó, e Jacó também era herdeiro da promessa de Deus. Mas Jacó tinha que conhecer o verdadeiro Deus, tinha que se entregar a Deus. E Jacó estava numa situação difícil, fugindo do seu irmão, né? Aí é a hora de Deus agir. Jacó, até ele receber a bênção de Isaac, né? Até Jacó ter esse encontro aqui, Jacó era, o próprio nome diz, usurpador, ladrão. Jacó tinha um caráter, infelizmente, né? Não era dos melhores. Mas Deus tinha a promessa. Jacó tinha a promessa de Deus. Mas Jacó não poderia usufruir da promessa de Deus se ele não tivesse um encontro verdadeiro com Deus. É aí que está a questão, irmãos. Existe, e com certeza, como Jacó ouviu do seu pai a respeito do seu Deus, como muitas pessoas ouvem, né? Dentro da igreja, muitas pessoas ouvem a palavra, no trabalho, os seus pais, mas na maioria das vezes as pessoas não dão crédito. Sim ou não? Não, olha a vida que Jacó tinha. Isaac, o seu pai, um santo homem de Deus, já no final da sua vida, né, foi enganado por Jacó, que roubou do seu irmão o direito da primogenitura. Já fez ali um negócio lá atrás, logicamente Esaú desprezou a bênção, mas já fez um negócio lá atrás, comprando do seu irmão o direito, a primogenitura. Mas para que esse direito espiritualmente se confirmasse na vida dele, ele precisaria da bênção do seu pai. E se aproveitando da velhice do seu pai, se aproveitando da incapacidade do seu pai, que já não enxergava direito, Jacó
lógico, ajudado por sua mãe, se vestiu de pele de cordeiro lá de carneiro, para que tivesse o cheiro de Esaú, e foi lá para receber a bênção no lugar de Esaú. Né? Existe muita gente assim, irmãos, esperta, e achando que as coisas... E a consequência? Isso é outro caso que eu vou falar depois. E a consequência disso tudo? Veio a ira do seu irmão, o seu irmão queria matá-lo, e Jacó foi obrigado a fugir. E aí eu pergunto, talvez existem pessoas que vão nos assistir, ou talvez existem pessoas que estão aqui, que está fugindo. Quer dizer, não quer, né, receber o castigo pela sua falta de fidelidade para com o próximo, não sei com quem, e foge. Vive infelizmente dentro da igreja existem pessoas que vivem uma vida dupla, sim ou não? Sim. Existem pessoas que têm uma vida dupla. E não é difícil, na igreja é fácil todo mundo ser santo. Né? Fora da igreja que muitas pessoas às vezes são reprovadas. E aí, irmãos, vamos ler o versículo 10. Como Deus fez para trazer Jacó para perto dele. Isso que Deus fez, Deus fez comigo, Deus fez com você, Deus vai fazer com você que ainda não teve um encontro com Deus. Versículo 10, Jacó fugindo, olha o versículo 10, partiu pois Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Veja, Jacó estava fugindo, sozinho. Para errar, ele teve ajuda. Sim ou não? Para escapar, ele teve que correr, ele teve que fugir, só com a roupa do corpo. Porque é o que nos dá a entender, não tinha nem a trouxinha de roupa para ele fazer o travesseiro. O travesseiro dele foi uma pedra. Então dá-se a entender que Jacó, ele fugiu somente com a roupa do corpo. Né? Então, muitas pessoas, às vezes, para errar, tem ajuda. Mas na hora das consequências, ela fica sozinha. Ela arca com tudo. O diabo ajuda a pessoa a fazer o erro, mas ele não ajuda a esconder. Não é? Mas a palavra é outra. Jacó fugia, e ali começou o trabalhar de Deus na vida dele. Deus se revela a ele. Em sonho, veja o versículo 12. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quer dizer, é assim que Deus faz para trazer o homem para perto. Na hora que ele está sofrendo angústias, é na hora da enfermidade, Deus se mostra, Deus se revela. Como? Aqui foi por sonho, mas Deus se revela através da sua palavra. Deus se revela, Deus, ele fala com você. Aqui ele falou com Jacó por sonho, mas ele envia pessoas a você. Ele de alguma maneira, ele quer se mostrar a você, como ele se mostrou a Jacó. Jacó sonhou, né, ao versículo 13, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse o Senhor: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Ainda não era o Deus de Jacó. Veja que ele não fala que é o Deus de Jacó, ele fala aqui que é o Deus de Jacó, sim ou não? Mas Jacó não era neto de Abraão, filho de Isaque, que tinha promessa, sim ou não? Mas ainda não era o Deus de Jacó. É aí que muitos filhos de crente, filhos de pastores, se equivocam.
né? Tem a promessa, mas não tem ainda o Deus da promessa. E é aí que está a diferença de muitas pessoas viverem dentro das religiões sofrendo. Ah, eu nasci num berço evangélico, e daí? Você conhece o Deus dos teus pais? Você já conheceu o Deus da tua mãe? O que adianta? Sim ou não? Pois a salvação ela é individual. Jacó, todo errado, nunca respeitou a Deus, porque o que ele fez lá, enganando seu irmão, enganando seu pai, mas conhecia de ouvir falar o Deus de Abraão e de Isaac. Aí Deus se apresenta a Jacó. Irmãos, Deus, ninguém pode falar que o Senhor é injusto, porque ninguém vai partir dessa terra sem ter ouvido um dia sequer sobre Jesus. Amém. Sobre o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer em nosso lugar. Amém? Deus se apresenta, Deus se mostra, Deus se revela, porque Deus não quer que o homem se perca. Deus quer cumprir todas as suas promessas na vida do homem, daquele que tem. Mas Jacó não conhecia Deus, então Deus se apresenta para ele. Versículo 13: eis que o Senhor estava em cima dela, da escada lá, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaac. Aí Deus fala para ele a promessa: esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao oriente, ao ocidente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Quer dizer, Deus se revelou, Deus fez a promessa, Deus se mostrou, Deus fez Jacó lembrar do que o seu avô Abraão falou com ele, do que o seu pai Isaac falou com ele, mas ainda Deus não era Senhor de Jacó. Daqui a pouco você vai entender. E aí Jacó, ele despertando, é assim que Deus faz. Ele se revela e a pessoa ouvindo a palavra, ela se desperta. É como se caísse as escamas dos olhos. É como se abrisse a mente e nós passamos a entender e a conhecer quem é Deus. Jacó despertando, quer dizer, ele estava num sono profundo. Aqui eu falo do sono espiritual, que muitas pessoas estão. Ah, o meu pai é pastor. Ah, o meu pai é crente há tanto tempo. E você? E você? Quem é o seu Senhor? Então Jacó despertando, Jacó acordando, ele disse no versículo 16: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro lugar senão a casa de quem? E esta é a porta dos céus. Diga glória a Deus. Quer dizer, os olhos de Jacó se abriram. Até então, nunca Jacó teve essa experiência, tinha tido essa experiência com Deus. Quer dizer, é assim que Deus faz. Deus se revela através da sua palavra. Deus se mostra e através da sua promessa, do seu agir. Né? No dia, irmãos, eu já estava ouvindo a palavra. Você já sabe, minha vida era uma catástrofe. Não vou falar mais aquela palavra. Era uma catástrofe, totalmente destruída em todos os sentidos. E era um domingo. E eu e minha esposa não sei se a minha esposa estava na mesa sentada comigo, eu ali,
eu acho que ela estava, se eu estiver errado, que Deus me perdoe, querendo ouvir a mensagem, a palavra de Deus, mas meu coração estava querendo Deus. Aí de repente eu mudando a estação de rádio, isso foi em 1992 ou 91. E aí eu coloquei na rádio onde a pastora, hoje ela é bispa da Igreja Renascer em Cristo, o apóstolo Esteve Hernandes e Sônia Hernandes. Parece que Deus usou essa mulher naquele dia para falar comigo, para se revelar para mim. Meu coração começou a queimar, doía, queimava, e veio um desespero. Eu falei, minha esposa, vamos para uma igreja. E eu já estava sendo convidado por um rapazinho de 14 anos na época, 12, 13 anos, não lembro, Claudinei. E meu coração queimava, e eu creio que da minha esposa também queimava, porque a nossa vida, nós queríamos uma mudança. E Deus se revelou a nós através daquela pastora, hoje bispa, Sônia Hernandes, e aquilo entrou dentro do meu coração queimou. Eu peguei a Kombi, que eu tapeceiro de profissão, eu coloquei as crianças tudo dentro da Kombi, a gente trocou as crianças correndo, e saímos correndo para ir na igreja, onde esse jovenzinho tinha nos convidado. Chegando lá, era 8 horas da noite, o culto tinha acabado. Aí eu voltei para casa, mas aí eu voltei decidido, porque naquele dia Deus se mostrou para mim, naquela noite, Deus se revelou, e eu voltei decidido. Eu e minha esposa, nós vamos buscar ir a uma igreja, nós vamos frequentar uma igreja. Até então para nós era frequentar uma igreja, mas era Deus se revelando, Deus se mostrando. Deus usou aquela mulher, ela falando o que Jesus faz, do poder que Jesus tem para salvar, para mudar a vida do ser humano, para transformar o lar, para transformar o casamento, para transformar a vida dos filhos. E aquilo veio dentro de nós, aquela semente ficou. E ali eu senti, eu vi, né? Eu pude sentir o que era até então a presença de Deus. É o que Jacó sentiu aqui. Sabe? É nos nossos momentos de aflição, de angústia, de sofrimento, que Deus quer se revelar, que Deus quer se mostrar. Infelizmente as pessoas preferem tomar outras decisões, elas preferem dar cabo da vida delas, elas preferem abrir mão de tudo, elas preferem acabar com tudo, elas preferem acreditar que não tem jeito, né? Mas Deus falou com Jacó, Jacó falou, Deus está nesse lugar, eu não sabia. Quer dizer, Deus estava acompanhando os passos de Jacó. Deus sabia quem era Jacó, Deus sabia quem eu era, Deus sabia quem você era, quem você é, mas o amor dele é imensurável. Ele não te julga hoje pelos seus pecados, ele não é o teu acusador, hoje ele é o teu advogado. Deus falou, fez a promessa, Jacó recebeu. E aí, acontecendo isso, o que Jacó fez? Versículo 18. Então levantou-se, olha aí o transformado de Deus já na vida de Jacó. Foi o que aconteceu comigo. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Betel, o que quer dizer Betel? Betel quer dizer casa de pão, é isso? É, Juliano, pastor Juliano? Aqui na minha mão, casa de Deus. Casa de Deus. Casa do oleiro. Quer dizer, Jacó, ele erigiu uma coluna, ele falou ali e derramou azeite em cima dela e chamou aquele lugar Casa de Deus, Casa do oleiro. E Jacó, aí sim, Jacó entrou em aliança com Deus. Irmãos, nada de Deus pode acontecer na sua vida, e nem na vida de ninguém, se a pessoa não entrar em aliança com Deus.
se a pessoa não fizer uma aliança com Deus. Aqui fala voto. Como que fala na sua? No versículo 20. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa. Promessa. Promessa é o mesmo que aliança, voto, pacto. Irmãos, sabe o que Deus espera para que a vida de muitos seja mudada? Que essas pessoas entrem em aliança com Ele. Que essas pessoas o reconheçam. Que essas pessoas de verdade se entreguem a Ele. Amém? Jacó, ele teve aquele encontro maravilhoso com Deus e falou, foi o que aconteceu comigo. Eu não posso ficar sem isso. Porque comigo aconteceu que naquela noite foi uma paz. Eu dormi bem, acordei bem, acordamos bem, né? Sem briga, sem nenhum ferir o outro com palavras, ou até mesmo fisicamente. A coisa mudou. E olha que eu não era eu tinha o quê? 18 anos, 19 anos, não, 20 anos, criança, mas já tinha 4 filhos, entendeu? Já tinha 4 filhos, então eu não queria ficar sem, o que Jacó fez, entrou em aliança com Deus, e o que Jacó fez? Dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, então o Senhor será o meu Deus. Eu faço um voto contigo. Irmãos, para que Deus seja Senhor de alguém, Ele primeiro tem que ser provedor. Amém? Deus tem que ser provedor, né? O marido é o cabeça da casa, ele tem que ser o provedor da casa, sim ou não? Deus é o nosso cabeça. O marido tem que ser o provedor da casa, ele tem que prover, não é fazer a mulher de escrava, não. Ele tem que prover. Deus, ele não quer escravizar ninguém, ele quer prover. Ele colocou Adão aonde? No paraíso. Adão precisou semear alguma coisa antes? Não, Adão pegou tudo pronto, né? Para que Deus fosse Senhor de Adão, Ele primeiro foi provedor de Adão. Ele falou, Adão, tudo aqui é seu, você pode comer do que quiser. Deus proveu. Aqui, Jacó pediu para Deus, se o Senhor prover para mim, se realmente o Senhor fizer isso na minha vida, aí sim, o Senhor será o meu Deus. Irmãos, aí não é problema. Deus plantou um jardim para Jacó. Amém? Ali a história de Jacó começou a mudar. Quer dizer, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra te tenho posto por coluna, que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o... Gênesis é do tempo da lei, irmãos? Igual tem muita gente aí que é contra o dízimo, dízimo é da lei. Não, Gênesis não é lei, é dos patriarcas aqui. Abraão foi o patriarca, ele deu o dízimo de tudo, deu Melquisedeque. Jacó, ele neto de Abraão, ele deu o dízimo também. Ele fez um voto com Deus, de tudo. Então, ele fez uma aliança. Agora, nessa aliança, vocês sabem que, quanto à fidelidade de Deus, ninguém precisa duvidar. Alguém precisa duvidar? Porque Deus, Ele é Deus, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se... Olha como a história de Jacó foi mudando. Lá na frente, Jacó, ele encontrou-se com o seu tio lá, trabalhou para o seu tio tentou enganar ele, enganou ele por 7 anos, depois ele teve que trabalhar mais 7 anos pela Raquel. Depois Jacó, ele queria ir embora, o tio dele falou, não, eu tenho visto que eu tenho sido abençoado por causa de você. Quer dizer, se eu tenho prosperado é porque a bênção está com você. Mas estava com quem? Porque não estava com Labão. Labão não tinha a bênção de Deus, não tinha aliança com Deus, mas a bênção estava com
Jacó. Por isso que aquele que tem aliança com Deus, ele tem que parar de ser incrédulo e crer que tudo que ele colocar a mão, Deus vai fazer ele prosperar. Se você tem aliança com Deus, você pode ter certeza. Deus tem abrido os meus ouvidos, os meus olhos, para que entenda isso. Irmãos, Deus não é homem para enganar ninguém, para mentir, para iludir ninguém. Se você tem uma aliança com Ele, então fique certo. Cumpra a tua parte, que a dele você vai ver a glória dele na sua vida. Amém. Labão falou, não, fixa o teu salário, eu te pagarei. Fala quanto você quer ganhar, Jacó. Eu não posso deixar você embora, porque eu nunca fui tão abençoado como eu sou agora. Não foi isso que Labão falou? Aí Jacó falou, quero trabalhar para que tenha o meu. Aí foi lá o negócio das ovelhas. Toda ovelha que nascer malhada será sua. Alguém já viu uma ovelha malhada? Ou é preta ou é branca, sim ou não? Eu vi um pregador falar isso hoje, eu fiquei maravilhado. Que tremendo! Ou é preto ou é branca a ovelha, sim? Então Jacó, ele aceitou aquele desafio. Aí Jacó pegou o galho lá de amendoeira e cascava o galho. E colocou assim na fonte das águas. Todas as ovelhas sadias que nasciam eram malhadas e eram de Jacó. E as ovelhas fracas eram de Labão, as pretas e as brancas. Aí depois Labão falou, não, está errado esse negócio aí, peraí. Aí Jacó falou, então vamos mudar. Jacó virou a vara. E aí todas as ovelhas salpicadas eram de Jacó, as fortes. Todas as ovelhas que depois nasceram salpicadas e malhadas, fracas, eram de Labão, e as fortes eram de Jacó. Quer dizer, irmãos, quando Deus está em aliança com o homem e o homem com Deus, o diabo pode tentar o que quiser, mas ele nunca vai roubar de nós a promessa de Deus. Diga glória a Deus. Jacó entrou em aliança com Deus. Ah, mas bispo, olha, o senhor falou aí, eu sou dizimista, mas por que a minha vida não vai? Irmãos, o problema não está em Deus. Porque as pessoas acham que basta dar o dízimo. Não, você está servindo a Deus de inteireza de coração? Está fazendo conforme a palavra de Deus diz? Não, eu não bebo, não fumo, e daí? Mas quem sabe tem uma mágoa aí dentro do seu coração? Um ressentimento? A falta de perdão. Irmãos, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. É o que saiu da boca de quem? Não foi da minha, não, foi de Jesus. Marcos 11, 26. A culpa não é nossa, cumpre. Quer dizer, se o Senhor é teu Deus, então você não é mais dono de si. Então você não tem que fazer mais o teu querer, mas o querer dele. Jacó parou de enganar. Jacó parou de lesar os outros. Jacó teve a sua vida transformada e passou até, entre aspas, ser bobo dos outros. Não foi o que Jacó passou a ser? O tio dele enganou ele. Mas Jacó já não era mais o mesmo. Ele tinha tido um encontro com Deus. E a Bíblia relata que Jacó, em 4 anos, saiu dali mais rico do que o seu patrão. Quem já leu isso? Jacó saiu mais rico do que o seu patrão. Labão até achou que Jacó estava roubando ele, mas não. É que a bênção de Deus estava sobre Jacó. Glória a Deus. Irmãos, quando a bênção de Deus está sobre mim e sobre você, a prosperidade é certa, a abundância é certa. Diga glória a Deus. Aí Jacó, mas não estava ainda satisfeito. Ele não queria mais ser um fugitivo. Jacó queria uma mudança completa de vida. Aí vai ele atravessar o Val de Jaboque. Mas ele já tinha separado os dízimos. Que isso, bispo? O senhor está louco? Você vai ver que Jacó entregou o dízimo. E na passagem do Val de Jaboque, o que a Bíblia diz? Jacó passou seus filhos, suas mulheres na frente e ficou lá e lutou a noite inteira com o anjo. É parte do trabalhar de Deus, irmãos. Às vezes parece que Deus está lutando contra, você está lutando, não consegue, você quer
atravessar do outro lado. Aí até a noite inteira Jacó ali lutando. De manhã, e o que o anjo falou? Cadê? Deixa eu pegar aqui o versículo. É que não é muita coisa para ler. Capítulo 32, versículo 22. Jacó já tinha. Pega o capítulo 32, versículo 21. Assim passou o presente adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as 2 mulheres e as 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem até a alva subir, até que a alva subiu. Vendo este que não prevalecia contra ele, tocou na juntura de sua coxa e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me... Irmão, Jacó sabia o que queria. E quando um homem de Deus e uma mulher de Deus sabe o que quer, ela persevera nas suas batalhas, nas suas lutas. Ele e ela não se entrega. Amém? Ele estava determinado: eu quero mudar a minha vida, eu quero uma mudança na minha vida. Aí o anjo, o que ele fez? Então ele disse: qual é o teu nome? Versículo 27. E disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Oh, glória a Deus. Ele diz: Jacó, a tua sorte Deus muda hoje. Você não vai ser mais conhecido como usurpador, ladrão, enganador. Agora você vai ser conhecido como Israel de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Deus mudou o teu nome. Deus mudou a tua fama a partir do momento que você teve encontro com Ele. Você pode ser lembrado pelo que você era, mas ninguém pode te condenar hoje pelo que tu és. Amém? Amém. Jacó morreu. Agora é Israel. Agora é Israel. Aí ele disse assim, e Jacó perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que te perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Tem tradução que diz: por que perguntas pelo meu nome se és maravilhoso? Tem alguma tradução que fala alguma coisa assim? Eu não sei se é nessa passagem, se eu estou equivocado, me perdoe se eu tiver. Por que perguntas pelo meu nome? Se és maravilhoso. Quer dizer, irmãos, isso é o que Deus faz. Deus mudou a sorte de Jacó. E agora? Jacó estava voltando para sua casa, ia se encontrar com seu irmão. E os presentes, quer dizer, os dízimos de Jacó, que Jacó juntou, ele levou de presente para o seu irmão, e o seu irmão recusou, não quis. Quer ver aqui? Deixa eu ver. Capítulo 33, versículo 8. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graças aos olhos de meu senhor. Irmãos, naquela época, Jacó, já transformado, Esaú assumiu o lugar do seu pai. Não é o filho mais velho que passa a ser o chefe da família? Sim ou não? Então, veja só, Jacó falou: vim trazer
para achar graça aos olhos do meu Senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então Jacó disse: não, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de quem? E tomaste contentamento em mim. Jacó viu quem, Esaú? Quem que Jacó viu na face de Esaú? Tenho visto a tua face como a face de Deus. Amém? Amém? Amém. Irmãos, Jacó, ele viu Deus ali. Até mesmo você tem que dar o seu dízimo, entregar o seu dízimo aonde você vê Deus na vida do pregador. Amém. Se você não vê Deus na minha vida, não entrega aqui não. Amém? Você tem que ver Deus na vida daquele que se diz que é homem de Deus. Em todo sentido, no modo de viver, no modo de tratar, no modo... Amém? O que se prega, se vive o que prega. Amém? Então Jacó viu Deus em Esaú. Olhou e viu como o rosto de Deus. E ali, irmãos, nós conhecemos a história hoje. A vida de Jacó foi transformada. Deus o abençoou. A descendência de Jacó é poderosa na terra, como a promessa de Deus foi feita. Glória a Deus. Irmãos, para que a nossa descendência seja poderosa na terra, nós precisamos ter aliança com Deus, precisamos respeitar a Deus. Olha aquele que respeita a Deus. Vamos lá em Salmos 128, primeiro 112. Pega o primeiro Salmo 112. Para aquele que tem aliança. Salmo 112, versículo 1. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será o quê? Em outra tradução fala: a sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos serão abençoadas. Diga glória a Deus. Prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Olha o Salmo 128. Isso aqui é promessa. E quem tem direito a essa promessa? Quem tem aliança com Deus. Nós temos direito a essa promessa. Capítulo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Não vai ser de que os outros vão dar, não. É do que você conquistar com seu esforço, com seu trabalho. Amém? Amém. E feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da sua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Oh, glória a Deus. Recebe essa promessa em nome de Jesus. Eu, como ministro da palavra de Deus, eu tenho autoridade para determinar essa bênção na sua vida em nome de Jesus. Amém? Recebe essa promessa. Você vai ser próspero, você vai comer do que a sua mão produz, não pela mão dos outros. A sua descendência será poderosa na terra. Você não vai ver teus filhos mendigar o pão. Você não vai ver os teus filhos desamparados. Cumprindo o que Davi falou: o justo jamais eu vi desamparado, e a descendência do justo jamais eu vi mendigar o pão. Glória a Deus. Olha para algum israelita. Existe pobre em Israel? Existe, mas não existe miserável. Aquele que crê nas promessas de Deus estão comendo dela. Glória a Deus. Aqueles que creem na promessa de Deus estão comendo dela. Quem não está comendo é porque não está em aliança com Deus.
não tem compromisso com Deus. Precisamos ter aliança, compromisso. Amém? A quem você se oferece para servir, aquele a quem você se oferece, ele passa a ser Senhor da tua vida. Amém. Irmãos, infelizmente, tem pessoas se oferecendo para o diabo, se dando para Satanás, porque está gozando os prazeres da carne, prostituindo, bebendo, drogando, se matando, adulterando, enganando, e aí o Senhor dele dá o que para ele? O resto. Mas quem serve o Deus verdadeiro, come o melhor da terra. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir nosso Deus bem forte, em nome de Jesus.